Fazia 6 meses que eu tinha saído de um relacionamento de 4 anos quando conheci Jake. Ele era perfeito, atencioso, carinhoso, presente. Me fez acreditar novamente no amor depois de tanto sofrimento. 3 meses depois, eu estava completamente apaixonada. Até que minha melhor amiga soltou casualmente que minha felicidade era toda graças a ela. Ela tinha pago $1.000 por mês a Jake para começar a sair comigo. Meu mundo desabou naquele instante e achei que a dor não podia ser pior. Mas algumas semanas depois, ele estava na televisão. E a verdade era 1000 vezes pior do que eu imaginava. 6 meses. Foi quanto tempo levou para eu conseguir olhar para o meu reflexo no espelho, sem sentir aquele aperto no peito. 6 meses desde que Daniel terminou nosso relacionamento de 4 anos por mensagem de texto enquanto eu estava no trabalho. 6 meses tentando reconstruir os pedaços da minha autoestima que foram despedaçados quando descobri que ele já estava com outra pessoa há quase 1 ano. Eu tinha 27 anos e me sentia exaurida. Cansada de chorar, cansada de questionar o que havia de errado comigo, cansada de me sentir insuficiente. Minha terapeuta dizia que eu precisava de tempo, que a cura não era linear, que eu tinha que aprender a gostar de mim mesma novamente antes de pensar em me relacionar com qualquer outra pessoa. E então Jake apareceu. Foi em uma cafeteria no centro, 3 meses atrás. Eu estava na fila esperando meu cappuccino quando ele esbarrou em mim sem querer, fazendo minha bolsa cair no chão. Ele se desculpou profusamente, ajudou a recolher minhas coisas, e quando nossos olhos se encontraram, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Aquele friozinho no estômago. Jake tinha 28 anos, olhos castanhos incrivelmente expressivos e um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. Ele insistiu em pagar meu cappuccino como desculpa pelo incidente, e acabamos conversando por 2 horas sentados naquela cafeteria. Ele trabalhava com tecnologia, morava a alguns quarteirões de distância, adorava caminhadas e tinha um senso de humor que me fazia rir de verdade pela primeira vez em meses. Quando ele pediu meu número, eu hesitei apenas por um segundo. Algo na gentileza genuína dos seus olhos me fez acreditar que talvez, apenas talvez, eu merecia uma segunda chance na felicidade. Os primeiros encontros foram mágicos. Jake me levou para jantar em um restaurante italiano aconchegante, onde ele lembrou que eu tinha mencionado adorar lasanha. Ele me levou para caminhar no parque e prestou atenção quando eu falei sobre meu trabalho estressante como analista de recursos humanos. Ele segurou minha mão no cinema e não tentou me pressionar por nada além disso. Era tudo tão diferente dos meus relacionamentos anteriores. Jake parecia realmente interessado em me conhecer. Ele fazia perguntas sobre minha infância, sobre meus sonhos, sobre minhas frustrações. Ele enviava mensagens de bom dia e boa noite todos os dias. Ele lembrava de detalhes minúsculos das nossas conversas e os trazia de volta semanas depois, me fazendo sentir vista e ouvida de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Depois de 1 mês, eu o apresentei para minha mãe. Ela ficou encantada. Jake trouxe flores, elogiou a comida dela, ofereceu ajuda para lavar a louça. Ele conversou com meu padrasto sobre futebol e fez minha mãe rir com histórias engraçadas do trabalho. Quando saímos de lá, minha mãe me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Segura esse, querida. Esse é um homem de verdade." E eu acreditei. Com todo o meu coração, eu acreditei. Jake conheceu meu irmão mais novo, conheceu minhas colegas de trabalho, até conheceu Charlotte, minha melhor amiga desde o ensino médio. Charlotte era rica, mimada e às vezes um pouco fútil, mas sempre esteve lá por mim. Quando Daniel me deixou, foi Charlotte quem apareceu na minha casa com sorvete e lenços, quem me deixou chorar no seu ombro, quem me disse que eu era forte e conseguiria superar aquilo. Quando apresentei Jake para ela, Charlotte foi educada, mas um pouco distante. Eu atribuí isso ao fato dela ser naturalmente desconfiada de pessoas novas. Ela sempre foi protetora comigo, especialmente depois do meu término desastroso. 3 meses se passaram como um sonho. Jake continuava sendo atencioso, carinhoso, presente. Ele me surpreendia com pequenos gestos, flores sem motivo, bilhetes grudados no espelho do banheiro, playlists personalizadas com músicas que me faziam pensar nele. Ele estava construindo algo sólido comigo, algo que parecia real e duradouro. Uma tarde, depois de um jantar particularmente romântico, onde Jake cozinhou para mim em seu apartamento, eu percebi que estava completamente apaixonada. Ele tinha preparado meu prato favorito, tinha decorado a mesa com velas, tinha colocado uma música suave tocando ao fundo. Tudo estava perfeito.
Tudo parecia perfeito. No dia seguinte, encontrei Charlotte para o nosso almoço semanal. Eu estava radiante, praticamente flutuando enquanto contava sobre a noite anterior. Ele é incrível, Charlie, eu disse, mexendo na minha salada com um sorriso bobo no rosto. Sério, eu nunca me senti assim antes. Ele me ouve de verdade, sabe? Não é só aquela escuta superficial que a maioria dos caras faz. Ele realmente absorve tudo que eu digo e demonstra que se importa. Charlotte sorriu, mas havia algo estranho na expressão dela. Algo que eu não conseguia decifrar. É, você está radiante, ela disse, tomando um gole do seu vinho branco. Nunca te vi tão feliz. Eu estou. Depois do Daniel, eu achei que nunca mais conseguiria confiar em alguém assim. Mas Jake é diferente. Ele é gentil, atencioso. Ele realmente gosta de mim. Não é só atração física ou conveniência. É algo mais profundo. É mesmo. Ele realmente parece gostar de você. Charlotte concordou, brincando com o colar no pescoço. Parece? Charlie, ele me fala sobre planos futuros. Ele está presente de verdade. Eu sinto que finalmente encontrei alguém que me valoriza pelo que eu sou. Eu ri, sentindo meu rosto esquentar. Sabe, eu estava começando a achar que o problema era comigo, que eu era difícil de amar ou algo assim, mas Jake me faz sentir especial todos os dias. Charlotte colocou o garfo na mesa e me olhou diretamente nos olhos. Havia algo na expressão dela que me deixou levemente desconfortável, mas eu não conseguia identificar o quê. Bom, é tudo graças a mim, na verdade, ela disse casualmente, como se estivesse comentando sobre o clima. Eu ri, achando que era uma piada. Como assim graças a você? Você mal falou com ele quando apresentei vocês. Não, Marina. Literalmente graças a mim. Ela tomou outro gole de vinho, evitando meu olhar. Eu que contratei o Jake. O restaurante continuou funcionando normalmente ao nosso redor. Pessoas conversavam, garçons circulavam entre as mesas, talheres batiam contra pratos. Mas para mim, o mundo tinha parado completamente. O quê? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Charlotte suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Eu paguei o Jake para sair com você, Marina. $1.000 por mês, durante 2 meses. Senti meu estômago revirar. As palavras dela não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Você está brincando? Eu disse, mas minha voz tremia. Eu sabia no fundo que ela não estava. Olha, você estava insuportável depois do término com o Daniel. Chata, chorona, mal-amada. Precisava de alguém para fazer você se sentir melhor, para recuperar sua autoestima. Então, eu contratei o Jake. Ela falou como se tivesse me dado um presente maravilhoso. E funcionou! Olha como você está feliz agora. Minha mente estava correndo, tentando processar o que eu estava ouvindo. Cada palavra dela era uma punhalada. Chata, chorona, mal-amada. Como se eu fosse um projeto que precisava ser consertado. Um problema que precisava ser resolvido. Charlotte. Eu mal conseguia formar palavras. Você pagou alguém para fingir que gostava de mim? Bom, no começo era fingimento, sim, ela admitiu com um dar de ombros. Mas ele continuou saindo com você depois que o pagamento acabou. Então eu acho que ele realmente começou a gostar de você. Viu? Eu fui tipo a cupido da história toda! Ela estava sorrindo. Realmente sorrindo, como se esperasse que eu agradecesse. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair ali, na frente dela. Você acha que fez algo bom? Fiz. Você estava deprimida, Marina. Eu só queria ajudar. Ajudar? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e algumas pessoas nas mesas próximas olharam na nossa direção. Eu não me importei. Você me humilhou, Charlotte. Você contratou um homem para me enganar, para brincar com meus sentimentos, para me fazer acreditar que alguém realmente se importava comigo quando tudo não passava de uma mentira paga. Não seja dramática. Você estava feliz. Feliz com base em uma mentira. Eu me levantei bruscamente, derrubando meu guardanapo no chão. Você não faz ideia do que fez. Peguei minha bolsa com mãos trêmulas e saí do restaurante sem olhar para trás, ignorando Charlotte chamando meu nome. Na rua,
O ar frio bateu no meu rosto, e finalmente as lágrimas começaram a cair. 3 meses. 3 meses de felicidade construída sobre uma fundação podre. Cada sorriso, cada beijo, cada palavra carinhosa era parte de um contrato. Eu não era especial. Eu não era amada. Eu era uma cliente, um trabalho, uma transação financeira. Peguei meu telefone com dedos tremendo e liguei para o Jake. Oi, meu amor. Ele atendeu com aquela voz calorosa que sempre me fazia sorrir. Agora ela só me deixava com náusea. Precisamos conversar. Agora. Minha voz estava fria, morta. No seu apartamento. Estou indo para aí. Desliguei antes que ele pudesse responder. Enquanto chamava um Uber, apenas uma pergunta ecoava na minha mente. O que em mim era tão patético que minha própria melhor amiga achou que precisava pagar alguém para me amar? A viagem até o apartamento de Jake foi um borrão. Eu estava sentada no banco de trás do carro, olhando pela janela sem realmente ver nada. Minha mente estava processando e reprocessando cada momento dos últimos 3 meses. Cada interação, cada palavra doce, cada gesto romântico. Tudo tinha sido uma atuação? Tudo tinha sido calculado? Quando cheguei ao prédio dele, minhas pernas estavam bambas, mas uma raiva fria tinha começado a substituir o choque inicial. Subi no elevador sentindo meu coração bater violentamente contra as costelas. Jake abriu a porta antes mesmo de eu bater. Marina, o que aconteceu? Você está bem? Ele tentou me abraçar, mas eu me afastei como se o toque dele queimasse. Não me toque. Minha voz saiu gelada, cortante. Entrei no apartamento e me virei para encará-lo. A Charlotte me contou tudo. Vi a cor drenar do rosto dele. Por um segundo, apenas um segundo, a máscara caiu e eu vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Pânico. Marina, eu posso explicar? Explicar o quê? Eu cruzei os braços, unhas cravando na própria pele. Que ela te pagou $1.000 por mês para você fingir que gostava de mim. Que eu fui um trabalho para você? Uma transação comercial? Jake passou a mão pelo cabelo, um gesto que sempre achei charmoso e que agora parecia ensaiado, falso. Foi assim no começo, sim. Charlotte me procurou em um bar, me ofereceu o dinheiro. Ela disse que você estava passando por um momento difícil e precisava de alguém para te animar. Alguém para me animar? Minha voz estava subindo. Ela te contratou como se você fosse um acompanhante. Como se eu fosse tão patética que precisava pagar alguém para fingir me amar. Não foi assim. Ele deu um passo na minha direção. No começo, sim, eu aceitei pelo dinheiro. Eu estava passando por dificuldades financeiras e a oferta dela pareceu fácil. Mas então eu te conheci de verdade, Marina. Eu me apaixonei por você de verdade. Eu ri, mas foi um som amargo, quebrado. Se apaixonou de verdade? Jake, como eu posso acreditar em qualquer coisa que sai da sua boca agora? Como eu sei que isso também não faz parte do roteiro? Não é. Marina, por favor, você tem que acreditar em mim. O pagamento acabou há 1 mês e eu continuei com você porque quis, não pelo dinheiro. Você continuou porque provavelmente estava tirando algum outro benefício disso. As lágrimas finalmente começaram a cair. Cada coisa que você disse, cada momento que compartilhamos, como eu posso confiar que algo foi real? Você me estudou como se fosse um projeto. Você calculou cada movimento para me fazer sentir especial quando eu era só um trabalho. Você não é um trabalho. Você é... Eu sou o quê, Jake? Eu limpei as lágrimas com raiva. Sou a idiota que acreditou em você? A mulher patética que precisou que outra pessoa pagasse alguém para fingir me amar porque estava muito chata e mal amada. Ele tentou me tocar novamente e eu empurrei sua mão para longe. Você me usou. Você brincou com meus sentimentos, com minhas emoções, com minha confiança. Você me viu no meu momento mais vulnerável e se aproveitou disso. Marina, eu juro para você, o que sinto por você é real. Aquele dia na cafeteria... A voz dele estava desesperada agora. Foi encenado? Eu o interrompi. Você esbarrou em mim de propósito? Foi tudo planejado desde o início? O silêncio dele foi toda a resposta que eu precisava. Senti meu estômago revirar novamente. Meu Deus! Tudo, absolutamente tudo foi uma mentira. O jeito que me sinto sobre você não é mentira. Ele insistiu, mas sua voz soava vazia agora. E ontem?
Aquela jantar que você preparou. As velas, a música. O que foi aquilo? Ele não respondeu. Apenas olhou para o chão. Olha para mim! Eu gritei. Você me deve pelo menos isso. Olha para mim e me diz. O que foi aquele jantar ontem, Jake? A Charlotte já tinha parado de te pagar há 1 mês. Por que você continua com essa farsa toda? Quanto do que vivemos foi real? Jake levantou os olhos e eu vi lágrimas neles também. Mas eu não conseguia sentir pena dele. Só conseguia sentir nojo. Eu me apaixonei por você de verdade, Marina. Ele disse. Eu continuei porque quis, não pelo dinheiro. Aquele jantar foi real. Meus sentimentos são reais. Tudo que sinto por você é real. Mas começou como uma mentira, Jake. E uma relação não pode ser construída sobre mentiras. Eu peguei minha bolsa. Não quero mais ver você. Não quero mais ouvir sua voz. Não quero mais nada que venha de você. Marina, por favor. Nós terminamos, Jake. E se você tiver um pingo de decência em você, vai me deixar em paz. Saí do apartamento dele sem olhar para trás, mesmo ouvindo ele me chamar. Desci as escadas ao invés de esperar o elevador, precisando do esforço físico para não desmoronar completamente. Quando finalmente cheguei na rua, me apoiei na parede do prédio e deixei as lágrimas caírem livremente. Cada memória boa dos últimos 3 meses estava contaminada agora. Cada momento feliz tinha se tornado veneno. Como eu poderia olhar para aquelas fotos que tiramos juntos, sem questionar se o sorriso dele era genuíno? Como eu poderia lembrar das palavras dele sem me perguntar se foram escritas por Charlotte? Peguei meu telefone e bloqueei o número de Jake imediatamente. Então abri a conversa com Charlotte. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um momento antes de eu digitar. Você destruiu minha capacidade de confiar em alguém. Não fale mais comigo. Nunca mais. Bloqueei ela também antes que pudesse responder. A caminhada até minha casa durou quase 1 hora. Eu precisava do ar frio, do movimento, de algo para me manter focada que não fossem os pensamentos destrutivos martelando na minha cabeça. Quando finalmente cheguei em casa, fui direto para o chuveiro e deixei a água quente queimar minha pele enquanto eu chorava. Como eu tinha sido tão idiota! Como eu não tinha visto! Será que havia sinais que eu ignorei? Será que eu estava tão desesperada por amor, tão machucada pelo Daniel, que aceitei sem questionar nada a primeira pessoa que me mostrou gentileza? A pergunta que mais me torturava, porém, era outra. O que Charlotte via em mim que a fez pensar que eu precisava de intervenção? O que havia de tão errado comigo que minha melhor amiga decidiu que eu era incapaz de encontrar o amor sozinha? Saí do chuveiro e me enrolei no roupão, sentindo meu corpo exausto, mas minha mente ainda acelerada. Olhei para o meu reflexo no espelho embaçado. Quem era a mulher olhando de volta para mim? Eu achava que estava me conhecendo novamente depois do Daniel. Achava que estava mais forte, mais confiante, pronta para recomeçar. Mas tudo tinha sido construído sobre areia. E agora que a maré tinha subido, não restava nada. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando cada detalhe, cada conversa, cada momento. Às 3 da manhã, levantei e peguei meu notebook. Comecei a escrever no meu diário tudo o que estava sentindo, tentando processar a traição dupla que tinha sofrido. Não apenas Jake tinha me enganado. Charlotte, minha melhor amiga há quase 10 anos, tinha me traído de uma forma que parecia ainda mais cruel. Ela não acreditou que eu fosse capaz de me recuperar sozinha. Ela me viu como um projeto quebrado que precisava ser consertado, e ao invés de me apoiar de verdade, ela comprou uma solução rápida. Ela contratou um homem para brincar com meus sentimentos da forma mais íntima possível. E a pior parte? Ela ainda achava que tinha feito a coisa certa. Ela realmente acreditava que me dar uma felicidade falsa era melhor do que deixar eu me curar no meu próprio tempo. O sol estava nascendo quando finalmente fechei o notebook. Eu tinha escrito 15 páginas tentando organizar meus pensamentos, mas ainda me sentia perdida. Peguei meu telefone e vi várias mensagens não lidas. Minha mãe perguntando se eu estava bem. Juliette, outra amiga, perguntando se eu queria sair no fim de semana. E 23 ligações perdidas de números que eu não reconhecia. Provavelmente Jake ou Charlotte tentando falar comigo de outros telefones. Deletei tudo. Por 3 dias eu me tranquei em casa. Liguei no trabalho dizendo que estava doente. Não cozinhei. Mal comi. Dormi em intervalos irregulares.
Tudo que eu fazia era ficar deitada no sofá, alternando entre chorar e ficar entorpecida, sem sentir nada. No quarto dia, Juliette apareceu na minha porta. Marina, abre essa porta! Ela gritou do corredor. Sua mãe está preocupada. Eu estou preocupada. Abre logo ou eu vou pedir para o zelador abrir. Eu arrastei meu corpo até a porta e abri. Juliette me olhou de cima a baixo e seu rosto se encheu de preocupação. Meu Deus, você está horrível. O que aconteceu? Eu simplesmente desmoronei. Ali mesmo na porta, caí de joelhos e comecei a chorar convulsivamente. Juliette entrou rapidamente, fechou a porta e se ajoelhou ao meu lado, me abraçando forte. Conta para mim, ela disse suavemente. O que aconteceu? E eu contei tudo. Cada detalhe sórdido, cada camada da traição, cada pedaço da minha humilhação. Juliette ouviu em silêncio, seus olhos ficando cada vez mais arregalados conforme a história se desenrolava. Aquela vaca, ela disse quando terminei. Aquela vaca manipuladora. E o Jake é nojento. Os dois são nojentos. Eu fui tão idiota, July. Não. Você não foi idiota. Você confiou em pessoas que não mereciam sua confiança. Isso não te torna idiota, Marina. Ela ficou comigo o resto do dia, me fazendo comer, me fazendo tomar banho, me fazendo voltar minimamente ao mundo dos vivos. Quando ela finalmente foi embora, tarde da noite, eu me senti marginalmente melhor. Ainda quebrada, ainda traída, mas pelo menos não mais completamente sozinha. Eu não tinha ideia que a pior parte ainda estava por vir. Uma semana se passou. Uma semana de existir no piloto automático, de ir ao trabalho e fazer o mínimo necessário, de voltar para casa e desmoronar no sofá. Uma semana de bloquear memórias, de evitar qualquer lugar que me lembrasse de Jake, de ignorar as tentativas persistentes de Charlotte de entrar em contato comigo através de e-mails, já que todos os outros meios estavam bloqueados. Eu estava começando a acreditar que talvez, eventualmente, conseguiria superar aquilo, que a dor diminuiria, que eu aprenderia a confiar novamente, que aquilo se tornaria apenas mais uma cicatriz em uma coleção crescente. Então, uma quinta-feira à tarde, Juliette me ligou. Eu estava no trabalho, finalizando alguns relatórios quando meu telefone vibrou. Vi o nome dela na tela e atendi. Oi, July, tudo bem? Marina. A voz dela estava estranha. Você precisa ver uma coisa. Estou te mandando um link agora. Link de quê? Só abre. E me liga de volta quando terminar de ler. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Meu telefone vibrou novamente com uma mensagem dela. Era um link para um site de notícias local. Com mãos trêmulas, cliquei. Homem preso por fraude e furto de identidade. Múltiplas vítimas de golpes românticos. A foto logo abaixo do título era de Jake sendo escoltado por policiais. Senti o mundo girar ao meu redor. Li a matéria com crescente horror. Jake Morrison, de 28 anos, foi preso na terça-feira após investigação extensa revelar um esquema elaborado de fraudes românticas. Segundo a polícia, Morrison criava perfis falsos em aplicativos de relacionamento e sites de redes sociais para se aproximar de mulheres, ganhar sua confiança e posteriormente solicitar dinheiro sob diversos pretextos falsos. As vítimas reportam histórias de emergências médicas fabricadas, problemas financeiros inventados e promessas de relacionamentos sérios que nunca se materializaram. Autoridades estimam que Morrison tenha enganado pelo menos 15 mulheres nos últimos 2 anos, acumulando aproximadamente $200 mil em ganhos ilícitos. A investigação continua e mais vítimas são encorajadas a se apresentar. Eu reli a matéria 3 vezes. 15 mulheres, $200 mil em 2 anos. Jake não era só alguém que aceitou dinheiro para fingir me amar. Ele era um golpista profissional. Um predador. E eu tinha sido apenas mais um nome na lista dele. Minha mente começou a conectar pontos que eu tinha ignorado antes. As vezes que Jake tinha pedido dinheiro emprestado. Eram valores pequenos. $50 aqui, 100 ali. Ele sempre dizia que era para consertar o carro, ou porque tinha esquecido a carteira em casa. E ele sempre pagava de volta dentro de alguns dias, então nunca me pareceu suspeito. Mas agora eu via. Aquilo era parte do jogo. Pedir quantias pequenas, pagar de volta para estabelecer confiança, e depois eventualmente pedir mais. Ele só não tinha chegado nesse ponto comigo ainda.
Senti bile subir na minha garganta. Corri para o banheiro do escritório e vomitei. Quando finalmente consegui me recompor o suficiente para sair da cabine, lavei meu rosto e me forcei a olhar para meu reflexo no espelho. A mulher olhando de volta para mim parecia fantasmagórica. Pálida, olhos fundos, cabelo desgrenhado. Voltei para minha mesa, peguei minhas coisas e disse para minha supervisora que estava passando mal e precisava ir para casa. Ela olhou para o meu rosto e imediatamente concordou, me dizendo para descansar e não me preocupar. No caminho para casa, liguei para Juliette de volta. Você leu? Ela perguntou imediatamente. Li. Minha voz saiu morta, sem emoção. Eu era só mais uma. Marina, você não tinha como saber. Ele me estudou, July. Ele me analisou, descobriu exatamente o que eu precisava ouvir, o que eu precisava sentir, e me deu tudo isso. E a coisa toda era uma mentira. Tudo. Desde o primeiro segundo. A polícia vai querer falar com você, Juliette disse gentilmente. Você era uma das que teve contato com ele. Eles vão querer seu depoimento. Eu sei. Fechei os olhos, encostando a cabeça na janela fria do ônibus. Eu vou cooperar com tudo o que precisarem. Tem mais uma coisa, Juliette hesitou. A matéria menciona que encontraram evidências no apartamento dele. Documentos, registros. Marina, ele mantinha arquivos sobre as vítimas. Arquivos. A palavra ecoou na minha cabeça. Jake tinha arquivos sobre mim? Quando cheguei em casa, fui direto para o computador e procurei mais notícias sobre a prisão. Encontrei uma matéria mais detalhada em outro site. Durante busca no apartamento do suspeito, investigadores encontraram evidências extensivas do esquema de Morrison. Além de documentos financeiros e conversas impressas, a polícia descobriu o que descrevem como roteiros detalhados. Esses documentos continham informações pessoais sobre suas vítimas, incluindo suas vulnerabilidades emocionais, preferências, histórico de relacionamentos e até tópicos específicos de conversa para usar em encontros. Uma fonte próxima à investigação descreveu os arquivos como meticulosos e perturbadores, comparando-os a roteiros de cinema, onde cada vítima era tratada como um personagem a ser estudado e manipulado. Roteiros. Ele tinha roteiros sobre mim. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, então atendi. Marina Marsh? Uma voz masculina e profissional. Sim? Aqui é o detetive Richard Wang, da Delegacia Central. Estamos conduzindo uma investigação sobre Jake Morrison e entendemos que a senhora teve um relacionamento com ele recentemente. Seria possível a senhora vir até a delegacia para prestar depoimento? Sim, claro. Quando? Amanhã de manhã seria possível? Umas 10 horas? Concordei e desliguei. Passei o resto da noite pesquisando tudo que consegui encontrar sobre o caso. Mais detalhes foram surgindo. Jake não era nem o nome verdadeiro dele. Era um dos vários que ele usava. Ele tinha perfis em múltiplas plataformas com fotos diferentes, idades diferentes, profissões diferentes. Era um camaleão. Na manhã seguinte, cheguei à delegacia 15 minutos adiantada. O detetive Wang me recebeu em uma sala de interrogatório pequena, mas não ameaçadora. Ele era um homem de meia idade, com olhos gentis, mas cansados. Obrigado por vir, senhorita Marsh. Sei que isso deve ser difícil. Podem me chamar de Marina. Minha voz estava surpreendentemente firme. E eu quero ajudar no que for possível. Esse homem me enganou. Me manipulou. Se eu puder fazer algo para impedir que ele faça isso com mais alguém, eu farei. Passei as próximas 2 horas contando tudo. Como conheci Jake, o desenvolvimento do relacionamento, os pedidos pequenos de dinheiro, tudo. Também contei sobre Charlotte, sobre o pagamento, sobre a descoberta. O detetive Wang fez anotações extensivas. Isso adiciona uma camada interessante, ele disse. Morrison recebeu pagamento para se relacionar com a senhora, mas simultaneamente estava preparando o terreno para potencialmente aplicar seu golpe habitual. É engenhoso, de uma forma perturbadora. Posso perguntar uma coisa? Eu disse, minha voz tremendo levemente. Claro. Os arquivos que vocês encontraram. Tem algo sobre mim? O detetive hesitou, e eu soube a resposta antes dele falar. Tem sim.
Eu quero ver. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Preciso ver. Ele assentiu lentamente. Por protocolo, não deveríamos mostrar tudo, mas considerando a gravidade e sua disposição em ajudar, ele saiu da sala e voltou alguns minutos depois com uma pasta de arquivo. Colocou na mesa na minha frente, mas não a abriu. Tem certeza? Eu assenti, minha boca seca demais para falar. Ele abriu a pasta. A primeira coisa que vi foi minha foto. Não uma que tirei com Jake, mas uma que estava no meu perfil de rede social. Embaixo, escrito à mão em caligrafia caprichada. Marina Marsh, 27 anos, trabalha em RH, vulnerável pós-término, está apaixonada. Virei a página e meu estômago se revirou. Era uma lista. Uma lista sobre mim. Vulnerabilidades. Término recente com Daniel. Baixa autoestima. Família importante. Usar para ganhar confiança. Busca validação externa. Tendências de querer agradar. Estratégias de aproximação. Encontro casual. Cafeteria próxima ao trabalho dela. Esbarrar nela. Derrubar algo dela. Usar vulnerabilidades. Ser atencioso. Ouvinte ativo. Mencionar importância de família. Evitar pressão sexual inicial. Estabelecer confiança primeiro. Tópicos de conversa. Perguntar sobre trabalho, mas não insistir se ela demonstrar estresse. Filmes românticos. Ela gosta de comédias românticas antigas. Música. Preferência indie alternativo. Comida italiana. Lasanha é favorita. Relação com mãe. Bem próximas. A lista continuava por 3 páginas. Cada detalhe da minha vida, da minha personalidade, das minhas vulnerabilidades estava documentado. Havia até transcrições de algumas das nossas conversas com notas nas margens. Reagiu bem a isso. Usar novamente. Ponto sensível. Evitar. Na última página, havia uma seção intitulada Plano Financeiro. Fase 1. Primeiro e segundo mês. Estabelecer confiança. Pedidos pequenos. 50 a 100 dólares. Pagar de volta imediatamente. Fase 2. Terceiro e quarto mês. Aumentar pedidos. Criar emergência menor. Carro, trabalho. 500 a 1.000 dólares. Fase 3. Quinto mês em diante. Emergência maior. Familiar doente. Problema legal. 5.000 a 50.000 dólares. Eu estava literalmente olhando para um roteiro da minha vida. Cada momento que achei espontâneo, cada conversa que pensei ser genuína, cada conexão emocional que senti estava mapeada naquelas páginas como uma campanha militar. Ele tinha pastas assim para todas? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Sim. Encontramos 15 no total, todas igualmente detalhadas. Fechei a pasta, minhas mãos tremendo. Posso ir embora agora? Sim, claro. Marina, se precisar de alguma ajuda, temos contatos de... Obrigada. Eu me levantei rapidamente, precisando sair daquela sala, daquele prédio, daquela realidade. Vocês têm meu contato se precisarem de mais alguma coisa. Consegui sair da delegacia mantendo a compostura. Andei 2 quadras em piloto automático antes de encontrar um banco na praça. Sentei-me ali, no meio do movimento da cidade. Pessoas passando apressadas ao meu redor, e desmoronei. As lágrimas caíram sem controle, soluços violentos sacudindo meu corpo. Eu não era uma pessoa para ele. Eu era um projeto, um trabalho, um alvo. Cada palavra doce tinha sido ensaiada. Cada gesto romântico tinha sido calculado. Cada momento de conexão tinha sido fabricado com base em pesquisa e planejamento meticuloso. Jake não me amava. Jake nem sequer me conhecia de verdade. Ele conhecia a versão de mim que ele criou a partir de dados coletados, a personagem que ele construiu para manipular. E Charlotte tinha me entregado para ele. Tinha me colocado direto nas mãos de um predador. Limpei minhas lágrimas e peguei meu telefone. Tinha uma mensagem de Charlotte de um número diferente. Marina, vi as notícias sobre o Jake. Estou tão chocada. Ele não era assim quando o conheci, eu juro. Ele tinha tentado ficar comigo primeiro quando nos encontramos naquele bar, mas achei ele feio demais para mim. Então pensei em você. Eu nunca imaginei que ele fosse um criminoso. Você tem que acreditar em mim. Eu nunca te colocaria em perigo de propósito. Ainda somos amigas, certo? Podemos superar isso juntas. Li a mensagem várias vezes, sentindo uma raiva fria se espalhar pelo meu peito. Ela tinha conhecido Jake casualmente. Ele tinha tentado conquistá-la.
Ela o rejeitou, mas achou que ele era bom o suficiente para mim. E agora, mesmo depois de tudo, ela ainda tentava se fazer de vítima. Ela não me conhecia. Talvez nunca tivesse me conhecido. Digitei uma resposta. Você contratou um completo estranho que tentou te paquerar em um bar para fingir se relacionar comigo. Você me colocou nas mãos de um predador. Você nunca foi minha amiga de verdade. Não me contate novamente. Bloqueei o novo número também. Fui para casa no piloto automático, minha mente entorpecida demais para processar tudo. Quando cheguei, encontrei Juliette sentada nos degraus da entrada do prédio. July? Como você sabia que eu estaria aqui? Ué, por que você mora aqui horas? Ela se levantou e me abraçou forte. E sabia que você ia precisar de alguém depois de hoje. Desmoronei nos braços dela ali mesmo, na rua, e ela me segurou enquanto eu chorava. Não me importei com os vizinhos olhando. Não me importei com nada além da dor insuportável de ter sido reduzida a uma lista de vulnerabilidades a serem exploradas. Ele me estudou, July. Eu sussurrei contra o ombro dela. Como se eu fosse uma prova. Como se meus sentimentos fossem dados em uma planilha. Eu sei, amiga. Eu sei. E a Charlotte? Ela o conheceu em um bar. Ele tentou ficar com ela e ela achou ele muito feio para ela, então me ofereceu para ele. Como se eu fosse segunda opção. Como se eu fosse lixo. Juliette me afastou gentilmente para olhar nos meus olhos. Você não é lixo. Você não é segunda opção. Você é uma mulher incrível que foi traída por duas pessoas horríveis. Isso não diz nada sobre você, Marina. Diz tudo sobre eles. Mas enquanto ela me guiava para dentro, para o meu apartamento, enquanto ela fazia chá e me fazia sentar no sofá, eu não conseguia parar de pensar naquela lista. Naquelas palavras escritas com tanta indiferença. Vulnerável pós-término, baixa autoestima, busca validação externa. Era assim que o mundo me via? Era assim que eu realmente era? E a pergunta que mais me assombrava. Se Charlotte não tivesse contratado Jake, quanto tempo ele teria levado para me encontrar sozinho? Com todas aquelas vulnerabilidades expostas nas minhas redes sociais, na minha vida pública, quanto tempo até eu me tornar um alvo natural? A resposta me aterrorizava. Provavelmente não muito. Os dias seguintes à descoberta do verdadeiro Jake foram um borrão de emoções conflitantes. Raiva, dor, humilhação, mas também algo novo começando a emergir. Clareza. 3 dias depois do meu depoimento na delegacia, o detetive Wang me ligou novamente. Marina, temos outras vítimas querendo se conectar umas com as outras. Algumas estão formando um grupo de apoio informal. Achei que você gostaria de saber. Hesitei. A ideia de conhecer outras mulheres que passaram pelo mesmo inferno que eu era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Mas também necessária. Me manda os contatos. Na quinta-feira seguinte, encontrei 5 mulheres em uma cafeteria no centro. Todas entre 25 e 35 anos. Todas com histórias devastadoramente similares. Rachel, de 30 anos, tinha conhecido Jake em uma livraria. Ele tinha comentado sobre o livro que ela estava lendo e eles tinham conversado por horas. 6 meses depois, ele tinha emprestado $15.000 dela para uma emergência médica da mãe que nunca existiu. Sophie, 26 anos, tinha encontrado ele em um aplicativo de relacionamento. Ele se apresentou como fotógrafo freelancer. Depois de 3 meses, precisou de $30.000 para um equipamento essencial que nunca foi comprado. Jessica, 32 anos, o conheceu em uma aula de yoga. Ele era o instrutor substituto. 4 meses depois, pediu $20.000 para uma oportunidade de negócio, que desapareceu junto com ele. Emma, 28 anos, o encontrou em um evento de networking profissional. Ele se apresentou como consultor de tecnologia. 7 meses depois, tinha extraído $50.000 dela através de uma série de investimentos fraudulentos. E Olivia, 25 anos, a mais jovem e a que parecia mais frágil, o tinha conhecido em uma festa de amigos mútuos. Ele tinha sido sua primeira experiência romântica séria após sair de um relacionamento abusivo. Ele tinha levado $12.000 e, pior, tinha destruído completamente o pouco de confiança que ela tinha conseguido reconstruir. Cada história era diferente nos detalhes, mas idêntica no padrão. Estudo meticuloso, abordagem calculada, estabelecimento de confiança, exploração de vulnerabilidades.
O pior, Rachel disse, mexendo no café já frio, é que eu continuo questionando meu próprio julgamento. Como eu não vi? Os sinais estavam lá. Eu simplesmente ignorei todos eles porque ele era tão convincente. Não eram sinais óbvios. Emma interrompeu. Ele era profissional nisso. Ele sabia exatamente como fazer tudo parecer natural, genuíno. Encontraram dossiês sobre todas nós. Eu disse baixinho. Todas as cabeças se viraram na minha direção. Eu vi o meu. 3 páginas detalhando cada vulnerabilidade, cada preferência, cada fraqueza que ele poderia explorar. Meu Deus, Sophie sussurrou. Ele realmente nos estudou como objetos. Mas não fomos objetos, Olivia disse, sua voz tremendo, mas determinada. Fomos vítimas. E agora somos sobreviventes, e ele vai pagar por isso. Trocamos contatos antes de sair. Pela primeira vez desde que tudo desmoronou, eu não me senti completamente sozinha. Essas mulheres entendiam de uma forma que ninguém mais poderia. Não havia julgamento, não havia. Você deveria ter visto os sinais. Apenas compreensão e solidariedade. No dia seguinte, fui à minha sessão regular de terapia. Eu tinha começado depois do término com Daniel, mas agora aquelas sessões semanais se tornaram minha âncora de sanidade. Como você está se sentindo sobre tudo isso? Dr. Stevens perguntou, suas mãos gentilmente cruzadas no colo. Com raiva, eu admiti. Mas não só com Jake. Com Charlotte também. Talvez até mais com ela. Por quê? Porque Jake era um estranho. Ele é um criminoso. Um manipulador profissional. Mas a Charlotte? Minha voz ficou amarga. Charlotte era minha melhor amiga há quase 10 anos. Ela deveria me proteger. Deveria confiar na minha capacidade de me recuperar. Em vez disso, ela me viu como um projeto quebrado que precisava ser consertado. E isso te fez questionar a amizade de vocês? Eu ri sem humor. Me fez olhar para trás e ver um padrão que eu sempre ignorei. Charlotte sempre foi controladora. Sempre quis decidir aonde íamos, o que fazíamos, até com quem eu deveria ou não me relacionar. Ela usava o dinheiro dela para exercer controle, sempre pagando por tudo, e depois fazendo questão de lembrar que tinha feito aquilo por mim. Você consegue pensar em outros exemplos? E eu conseguia. Agora que estava realmente olhando, conseguia ver dúzias deles. Charlotte escolhendo meu vestido de formatura porque conhecia minha medida e tinha melhor gosto. Charlotte convencendo eu a não aceitar uma oferta de emprego em outra cidade porque você vai se sentir sozinha lá. Charlotte casualmente mencionando defeitos em cada pessoa que eu namorava, plantando sementes de dúvida. Charlotte sempre posicionando ela mesma como a salvadora, a protetora, a pessoa mais inteligente na sala. Ela nunca foi minha amiga, eu disse, a realização batendo com força. Ela era uma manipuladora afetiva que gostava de ter alguém dependente dela, alguém que ela pudesse controlar. E como você se sente sobre isso? Livre. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar nela. Eu me sinto livre, porque agora eu sei que cortar ela da minha vida não foi perder uma amiga. Foi me libertar de uma controladora. Dr. Stevens sorriu gentilmente. Esse é um progresso significativo, Marina. Mas o progresso era desconfortável. Significava olhar para partes de mim mesma que eu tinha evitado por anos. Significava admitir que eu tinha deixado Charlotte me controlar, porque era mais fácil do que fazer minhas próprias escolhas. Significava reconhecer que minha busca por validação externa da lista de Jake não tinha sido inventada. Era algo real que eu precisava trabalhar. 2 semanas depois, o detetive Wang ligou novamente com notícias sobre o caso. Jake Morrison, ou melhor, James Matthews, que é o nome verdadeiro dele, foi formalmente acusado de 15 fraudes financeiras, furto de identidade e extorsão. Com a quantidade de evidências que temos e os depoimentos de todas as vítimas, o promotor está confiante de que ele vai pegar pelo menos 10 anos. 10 anos, eu repeti. Parecia simultaneamente muito e pouco. E tem mais uma coisa que achei que você gostaria de saber. Várias outras mulheres entraram em contato depois que a notícia saiu. Parece que ele estava operando esse esquema há muito mais tempo do que pensávamos. Podem ser mais de 30 vítimas no total. 30 mulheres.
30 vidas manipuladas, 30 corações quebrados, 30 confianças destruídas. Obrigada por me avisar, detetive. Marina, ele disse antes de eu desligar. Sei que isso não apaga o que ele fez, mas queria que soubesse que seu depoimento foi crucial. Você foi uma das mais cooperativas e suas informações ajudaram a conectar vários pontos do caso. Você ajudou a garantir que ele seja condenado. Depois que desliguei, sentei em silêncio por um longo tempo. Jake ia para a prisão. Não era vingança no sentido tradicional, mas era justiça. E às vezes, justiça era suficiente. Quanto a Charlotte, o karma dela veio de uma forma diferente. Juliette me contou 3 semanas depois do escândalo todo. Estávamos almoçando juntas quando ela largou a bomba casualmente. Você soube que Charlotte está praticamente isolada socialmente agora? Levantei os olhos do meu prato. O quê? Todo mundo do nosso círculo de amizade soube o que ela fez. Não fui eu que contei, ela acrescentou rapidamente. Mas você sabe como notícias correm, e quando as pessoas descobriram que ela literalmente pagou um criminoso para fingir se relacionar com você. Juliette fez uma careta. Ninguém quer mais falar com ela. As pessoas estão questionando quantas outras vezes ela manipulou situações e relacionamentos. Aparentemente, você não foi a única que ela tentou ajudar de formas invasivas. Uma parte pequena e mesquinha de mim sentiu satisfação com isso. Mas, principalmente, eu só sentia vazio. Charlotte tinha destruído a própria reputação e relacionamentos porque não conseguia parar de tentar controlar tudo e todos ao seu redor. Ela tentou me contar. Juliette continuou. Ligou chorando, dizendo que ninguém entende que ela só queria te ajudar, que você está sendo dramática, que todo mundo está sendo injusto com ela. Ela ainda não entendeu, eu disse, mais para mim mesma do que para Juliette. Ela realmente não consegue ver o que fez de errado. Narcisistas raramente conseguem, Juliette respondeu suavemente. Nos meses seguintes, mergulhei em terapia intensiva. Comecei a fazer sessões 2 vezes por semana, determinada a trabalhar nas vulnerabilidades que Jake tinha identificado tão precisamente. Não porque ele estivesse certo em me explorar, mas porque eu queria ser mais forte por mim mesma. Aprendi sobre limites saudáveis. Aprendi a identificar sinais de manipulação. Aprendi que pedir validação externa não era necessariamente fraqueza, mas que depender exclusivamente dela era. Aprendi que ser doce e empática eram qualidades maravilhosas, mas que precisavam vir acompanhadas de discernimento e autopreservação. O grupo de apoio com as outras vítimas de Jake se tornou encontros regulares. Nos reuníamos uma vez por mês, às vezes só para conversar, às vezes para chorar, às vezes apenas para lembrar umas às outras que não estávamos sozinhas. Foi Emma quem sugeriu transformarmos nossa experiência em algo produtivo. E se criássemos um blog ou um podcast? Ela propôs em um dos encontros. Compartilhando nossas histórias, alertando outras mulheres sobre sinais de golpes românticos, oferecendo recursos para vítimas. A ideia pegou. Começamos um blog chamado As Máscaras Caem, onde cada uma de nós contou sua história. Não usamos nomes verdadeiros de ninguém, mas os detalhes eram reais, crus, honestos. A resposta foi avassaladora. Centenas de mulheres entraram em contato, algumas compartilhando suas próprias histórias de manipulação e fraude, outras agradecendo por validar experiências que tinham sido minimizadas por pessoas ao seu redor, algumas simplesmente dizendo que nosso projeto as fez confiar em sua própria intuição quando algo parecia errado. Percebi que era isso, transformar trauma em propósito. Não apagava o que aconteceu, mas dava significado ao sofrimento. 6 meses depois de tudo começar, recebi uma ligação inesperada. Era do promotor do caso. Marina, James Matthews aceitou um acordo. Vai se declarar culpado de todas as acusações em troca de uma sentença de 12 anos, sem possibilidade de liberdade condicional, antes de 8. 12 anos. Eu sei que pode não parecer suficiente, mas é uma sentença significativa. E com a declaração de culpa, ele não pode recorrer. Está decidido. Quando desliguei, não senti a euforia que esperava. Apenas um fechamento silencioso. Jake passaria os próximos 8 a 12 anos na prisão. Suas vítimas teriam tempo para se curar, para reconstruir, para seguir em frente. Olhei para o meu reflexo na janela do meu apartamento. A mulher olhando de volta para mim era diferente daquela de 6 meses atrás.
Mais magra, sim, com olheiras que ainda não tinham desaparecido completamente. Mas também mais forte. Os olhos tinham uma determinação que não estava lá antes. Peguei meu notebook, abri meu diário e comecei a escrever. Querida Marina do passado, se você pudesse voltar àquela cafeteria, aquele momento onde Jake acidentalmente esbarrou em você, o que você faria diferente? Inicialmente pensei que a resposta era óbvia. Não daria meu número, não aceitaria que ele pagasse meu cappuccino, não permitiria que ele entrasse na minha vida. Mas agora percebo que a pergunta está errada. Não é sobre o que eu faria diferente naquele momento específico. É sobre todo o caminho que me levou até lá. Deveria ter terminado a amizade com Charlotte anos antes, quando os primeiros sinais de controle apareceram. Deveria ter trabalhado mais na minha autoestima ao invés de buscar validação em relacionamentos. Deveria ter confiado mais na minha intuição ao invés de ignorar os pequenos sinais estranhos que meu subconsciente estava percebendo. Mas também não posso ser muito dura comigo mesma. Eu era vulnerável, sim. Mas vulnerabilidade não é convite para abuso. Gentileza não é fraqueza. E o fato de alguém ter aproveitado das minhas qualidades diz tudo sobre o caráter deles e nada sobre o meu valor. Jake está indo para a prisão. Charlotte está isolada e sozinha. E eu? Eu estou aqui, mais forte, mais sábia, mais consciente. O amor verdadeiro começa comigo. Começa com estabelecer limites, com honrar meus próprios sentimentos, com confiar no meu julgamento. Começa com entender que mereço ser amada, genuinamente, completamente, sem jogos ou manipulações. Jake me estudou como se eu fosse uma prova, mas no final, quem aprendeu a lição fui eu. Charlotte tentou me controlar como se eu fosse uma boneca, mas no final, quem assumiu o controle da própria vida fui eu. Se algo parece estranho, confie na sua intuição. Se alguém tenta te ajudar cruzando seus limites, não é ajuda, é controle. E se alguém parece bom demais para ser verdade, talvez seja porque está atuando. Mas não deixe isso te tornar cínica. Deixe te tornar sábia. Há uma diferença. Com amor e respeito, Marina do presente. Fechei o diário e olhei para o calendário. Amanhã era meu primeiro encontro em 6 meses. Com alguém que conheci de forma natural, através de um amigo mútuo, sem roteiros ou pagamentos ou agendas ocultas. Estava nervosa, mas era um nervosismo diferente. Não desesperado ou necessitado. Apenas aberto à possibilidade. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem do grupo de apoio. Rachel tinha acabado de aceitar uma promoção no trabalho que estava perseguindo há anos. Sophie tinha começado a escrever um livro sobre sua experiência. Jessica tinha se matriculado em um programa de mestrado que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Todas nós estávamos seguindo em frente, não ignorando o trauma, mas não deixando ele nos definir. Respondi ao grupo com emojis de celebração, e então abri o blog As Máscaras Caem. Tinha um novo comentário em minha postagem. Obrigada por compartilhar sua história. Meu namorado estava começando a pedir dinheiro emprestado e algo parecia errado, mas eu me sentia mal por questionar. Depois de ler seu post, investiguei mais e descobri que ele tinha mentido sobre várias coisas. Terminei tudo hoje. Ainda dói, mas sei que fiz a coisa certa. Você me deu coragem. Sorri enquanto lia. Era por isso. Por essas mulheres que estávamos ajudando a confiar em si mesmas. Naquela noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há meses. Olhei para o espelho e realmente gostei do que vi. Não porque estava perfeita ou porque tinha superado tudo completamente, mas porque reconheci que a mulher olhando de volta tinha sobrevivido a algo devastador e tinha escolhido se tornar mais forte ao invés de mais amarga. Jake estava na prisão. Charlotte estava sozinha. E eu estava livre. Às vezes, o melhor karma não é o que desejamos aos nossos inimigos. É simplesmente continuar vivendo, crescendo e prosperando apesar do que tentaram fazer conosco. E isso, percebi enquanto apagava a luz, é a mais doce vingança de todas. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Compartilhar essa história não foi fácil, mas se ela ajudou pelo menos uma pessoa a confiar na própria intuição, valeu cada palavra. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e um hype, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha com essa pessoa. Às vezes a gente precisa lembrar que merece ser amado de verdade. Sem jogos, sem mentiras, sem máscaras.
Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo.